Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Real. Eu sou Jennifer Montenegro, estou aqui com João Chobê. Bom, pessoal. E Vanessa Lima. Olá! E hoje temos um convidado super especial. Vamos conversar com Fábio Queiroz. Fábio, eu vou pedir para você se apresentar, mas antes uma breve apresentação aqui do Fábio, presidente da Associação de Supermercado do Estado do Rio de Janeiro e líder do movimento Rio Produtivo. Atua no setor supermercadista há 20 anos. Conta pra gente, Fábio, um pouquinho da sua história. Eu sou advogado de formação, mas representava um dos grandes supermercados do Rio dentro da associação, e por enxergar assim problemas individuais como coletivos, né? Enxergar que a dor do meu concorrente é a mesma da minha, somos concorrentes na gôndola, mas Sim. Compartilhamos aí das mesmas dores. Acho que foi isso que me guindou aí a presidente da Associação de Supermercado do Estado do Rio de Janeiro. E, assim, confesso que eu estava muito preparado na questão institucional, eu já atuava bastante, mas um frio na barriga imenso aí como produtor de eventos, porque a associação, diferente de um sindicato, ela precisa ter produtos rentáveis, ela precisa produzir a sua própria riqueza. E nada contra os sindicatos, porque são modelos, né? E dentro do nosso modelo a gente precisa empreender. E aí eu começo a me apaixonar por eventos também. Legal. E começamos aí a trazer aqui a convenção da Associação Brasileira de Supermercados, 15 anos depois de volta para o Rio de Janeiro. A feira nossa de supermercados cresce bastante. A gente cria um evento de tecnologia e inovação para o varejo. E agora a gente traz a Convenção Latino-Americana de Supermercados para o Brasil, em específico para o Rio de Janeiro, na sua primeira vez. Então, hoje já tenho uma dúvida aí sobre qual é a área que eu mais gosto, se é institucional ou se é de eventos, mas cada uma tem um espaço especial, porque sempre promove e desenvolve o setor que eu fui escolhido para representar, mas ao mesmo tempo desenvolve também o estado em que eu escolhi não nascer, né? Nascer não foi uma escolha onde eu nasci, mas eu escolhi permanecer e criar os meus filhos. Legal, Perfeito. legal. Excelente. E onde que entrou, né, o empreendedorismo? Você contou que é advogado de formação, né? Como que foi essa caminhada aí? Cara, então... Que é bem diferente, né? A pessoa que trabalha ali muito... É uma coisa natural, né? Você vai se apaixonando, você vai planejando e você vai executando. E a Sérgio me deu isso, assim. Acho que um dos grandes... Repito, a insegurança dentro do empreendedorismo para um advogado, ela é maior, talvez, do que para pessoas que... Para administradores, talvez. Sim. Ou pessoas mesmo sem formação, mas com extremo dom e visão para o empreendedorismo. Mas, à medida que eu fui tateando e estudando, obviamente, né, eu não acredito em nada empírico, não é nada empírico, eu não acredito, tudo que é empírico é limitado. Então, não adianta você ter o dom e ser o cara com mais dom no mundo, mas se você não estudar, não vai desenvolver e você vai chegar em algum teto. E eu sempre fui estudioso, acho que posso me definir assim, tenho um cognitivo bom também que me ajuda bastante. Eu fui me apaixonando. Então, quando você começa a fazer um business plan, por exemplo, você começa a visualizar as coisas, né? E aí entra o lado, acho que aqui fica aí talvez a primeira dica, o primeiro, sei lá, insight, chame como quiserem, é que esse lado, assim, do líder, né, que precisa ser visionário, isso casa muito bem com o empreendedorismo. Certeza. Então, eu sou um líder institucional que eu preciso enxergar onde os supermercados estarão daqui a 1, 5, 10 anos, por exemplo. Mas o empreendedor também precisa enxergar onde o mercado que ele está inserido estará. E o líder institucional não é diferente.
O empreendedor precisa enxergar onde é que onde é que ele quer que a empresa dele esteja daqui também a 1, 5, 10 anos. E acho que isso ajudou bastante também. Acho que ajuda a responder essa pergunta. Assim. Acho que essa coisa da visão do líder institucional, ela acaba fomentando, motivando alguns projetos. E essa história da associação, né? Que a gente precisa empreender mesmo para poder gerar receita e ter uma associação forte. Não existe associação forte sem produtos rentáveis. Então, a gente cria lá a equipe, a primeira revista interativa do ramo de supermercados. Então, 100% digital, cara, interativa mesmo. Assim, eu estou no meio de uma matéria, então você aperta lá, vai para um podcast, o leitor tem a possibilidade de clicar lá também, vem o link, ele fala direto com o autor da matéria. E outros eventos aí que precisam estar no calendário do varejo. Muito bom, também muito bom. Precisa, na nossa visão lá, nós somos supermercado, legal, mas a gente não pode esquecer que a gente está num contexto maior chamado varejo. Com certeza, até pegando esse gancho de varejo, a gente tenta não falar, mas sempre acaba falando de pandemia, né, que a gente passou. Então, falando de supermercado, falando de varejo, a gente teve aí, enfim, transformações, dificuldades, mudanças. Quais foram as maiores dificuldades, assim, que vocês encontraram nesse período e o que vocês fizeram aí para superar? Então, a maior dificuldade era manter o supermercado aberto. Segurança era prioridade, não tem a gente jeito. lembra, é verdade. E ficou uma falsa impressão assim, o supermercado não pode fechar. Se ele virasse um antro de Covid, ele iria fechar. Então, nós vimos supermercados fechados em países muito desenvolvidos. Sim. Nós vimos desabastecimento, aliás, até há pouco tempo atrás, você viu no Reino Unido. Desabastecimento mesmo. Então, a nossa grande dificuldade foram interferências estatais, governamentais, na nossa área, que ela é extremamente essencial, provou-se, exatamente. e autorregulamentável, com todo respeito, sem nenhuma pretensão aqui mais arrogante. Supermercadista brasileiro é muito bom. Os caras são muito competentes. Abasteceu a população com toda dificuldade, sem deixar faltar nada no Brasil. E digo mais, a inflação ela só chegou no Brasil pós-pandemia muito depois de muitos países mais desenvolvidos do que nós. Então, isso também foi uma competência de equilibrar a cadeia de consumo dentro de uma pandemia. Vejam, vocês vão lembrar, o espectador, o ouvinte, também vai lembrar, que tão logo decretada a pandemia, os supermercados ficaram abarrotados. Foi. Sim, era uma loucura. Todo mundo querendo estocar as Comprar coisas. papel higiênico. Por que o papel higiênico? Vocês sabem, não? Porque ele ocupa mais espaço na gôndola ali, causava uma impressão de que estava... Quando ficava vazio, estava acabando, enfim, uma coisa assim. Conta pra gente, vê se é isso mesmo, porque era uma loucura. Essa era uma preocupação nossa, mas por que todos botavam papel higiênico nos carrinhos, né? Olha que curiosidade legal. É porque nas grandes guerras, o primeiro insumo a faltar, a matéria-prima, melhor dizendo, né, era a celulose. E o primeiro produto a faltar foi o papel higiênico. Mas nós nunca passamos nem por grandes guerras, nem por grandes pragas. Graças a Deus. Graças a Deus. E por que o brasileiro é a onda, cara? Não tem jeito, né? Você vai repetindo comportamentos, né? Sim. Então, fica aí a nossa reflexão. No entanto, se a gente permitisse aquele cenário por mais tempo, não precisa ser o novo Einstein para entender que as lojas, uma caixa de bombom fechada, que recebe gente de todas as idades, procedências, raças, enfim... ia aglomerar pessoas que se cuidam, pessoas que não se cuidam, ia se tornar um antro de Covid. Com certeza.
Então, era preciso agir. E aí eu acho que a estratégia da Sérgio foi muito vitoriosa. É um case de liderança que eu me orgulho muito. Porque a gente... Falei, cara, preciso me pronunciar. Claro. Não tem jeito. Mas se eu só colocasse a cara na televisão, a minha palavra não seria suficiente para manter as pessoas em casa. A gente estava num regime de exceção, né? Pessoas desesperadas. É claro que o alimento seria estocado. Sim. E aí a gente teria muitas consequências negativas. Né? O desequilíbrio da cadeia de consumo gera inflação, gera falta do alimento. E outras, gera desigualdade social, porque o rico tem dinheiro para se estocar, o pobre não. Então a gente começa a monitorar toda a cadeia de consumo desde o seu nascedouro. O produtor rural, o produtor, a indústria, as indústrias de transformação, os distribuidores, os transportadores e supermercados. A gente une essas lideranças num só grupo. Eu começo a monitorar diariamente. E aí, como é que tá como é que tá esse elo aí? Tá forte, tá fraco? Caminhoneiro tá pegando muito Covid, vai parar, não vai parar? E corro para o Palácio Guanabara, na época, então, o governador Wilson Witzel, sem avisar, quase que dou um chute na porta dele para entrar, mas obviamente que não foi preciso pela importância da coisa, mas se precisasse, teria que ter sido feito. E fui recebido pelo atual governador Cláudio Castro, já se demonstrando ali um grande líder dentro da pandemia, e fiz um trato com eles. Olha só, cara, assim, eu vou falar com meus associados para a gente estocar a mercadoria até o teto. Isso custa caro para a gente, isso custa muito caro. Mas era uma atitude que a gente olhava para o propósito de abastecer a população. Esse é o nosso serviço. Sim, a gente vende qualidade de vida, a gente vende serviço, a gente vende promoções, lançamentos, enfim, o supermercado tem muitos atrativos, mas nada disso funciona sem o principal deles, que é manter a população abastecida. Eu falo, cara, eu garanto 15 dias de estoque, sempre. Mas não são 15 mais 15, são 15 e vamos ver se são mais 15. Então, se a gente zerar a pedra hoje, eu garanto 15. Se a gente zerar a pedra amanhã, sem problema, garanto mais 15. E aí, cara, foi muito boa essa interlocução com as autoridades públicas, o então prefeito Marcelo Crivella também. Depois, na segunda onda, o atual prefeito Eduardo Paes. A gente fez tipo como que eu posso dizer aí, sei lá, uma coligação para abastecer a população. Mas aqui lamento bastante, a atuação do legislativo não acompanhava essa nossa rapidez do executivo e, infelizmente, sabemos que nós temos políticos extremamente ou assistencialistas ou individualistas que faziam leis que nos dificultavam muito a atuação. Por exemplo, um horário exclusivo para idosos de 7 da manhã às 10 da manhã. É verdade. 7 às 10 da manhã. Então, caramba, eu estava reduzindo o funcionamento da minha loja. E aí eu aglomerava nos outros horários. Então, essa, sem dúvida, foi a maior dificuldade. Mas, passado tudo isso, monitorado, eu tive 3 jornais nacionais seguidos, acalmando a população, um único líder de supermercado que foi até, e vários grandes líderes me ligando e falaram, cara, não faz isso, porque se der desabastecimento, vai ficar vinculado à tua imagem. Ok, era um risco que o líder precisava correr. Com certeza. Não tem jeito. Não ser líder sem... risco. A solidão e a solitude do líder, elas são insubstituíveis. Eu posso ter a melhor equipe do mundo, mas vai ter algum momento que eu preciso me fechar e tomar a minha decisão. E não é diferente com os demais líderes. E aquela ali era uma decisão que eu precisava tomar. É claro, eu tomei embasada num comitê de crise que eu montei multidisciplinar dentro da Sérgio, monitorando toda a cadeia de consumo. É óbvio que eu tinha uma base. Mas, gente,
vamos combinar, a gente estava dentro de uma pandemia. Sim, muitas Sim. incertezas, O imprevisível Ninguém era tinha- previsível, O tempo todo, né? Eu não sabia qual seria o imprevisível, mas era previsível que ele aconteceu pudesse alguma coisa. existir. Ainda bem que era provável, mas que não se materializou. Extremamente possível, mas que não aconteceu. Então, eu só tenho a agradecer e parabenizar toda a cadeia de consumo e ao consumidor. Porque ele me escutou no primeiro dia lá, ele falou, pô, meu irmão, tá esse garoto. Quando ele ia na loja, ele via as gôndolas Verdade, que tava absolutamente tudo abastecidas no seu abastecido. lugar. Dava uma segurança Ele fala, maior. pô, peraí, tem alguma coisa aqui que tá funcionando. E, cara, rapidamente a gente virou a chave, eles entenderam legal, acho que foi muito legal a história do consumidor ficar em casa mesmo, ir menos vezes ao ponto de venda, e apenas um membro da família. Os idosos fazia muito isso. Eu que ia ao mercado. Sim. os idosos pedindo para o vizinho, para os parentes fazer Ajudando, compra exatamente. para eles. E tinha os teimosos também. Tinha os idosos lá que iam lá, a gente ficava todo arrepiado, mas não tinha jeito, dar de cara com ele, assim, ele ficava meio sem graça, assim, a época, mas foi uma época muito dura, mas de Muito muita... estranha, né? Muito estranha. Você chegava no mercado, eu lembro que teve um dia que eu entrei Todo e mundo era em pânico, tudo né? não, Um de negócio máscara, de luva, tinha Face shield, tudo. mas... Eu falava, Face gente, shield. passando álcool em tudo, nas coisas, no carrinho. Mas foi um aprendizado, assim, muito. e um case, assim, que eu vou levar para da minha vida de coragem, de liderança, com de certeza. monitoramento, de equipe, de trabalho em equipe, de multidisciplinariedade. Importante isso também, né? A gente entender o valor de cada um, o encaixe de onde a minha equipe me ajuda, né? Extrair o melhor de cada um. Ninguém faz nada sozinho, né? E Vanessa, dentro de um regime extremamente de pressão. De pressão. Porque Incertezas, era pressão. Era toda hora. E saiu uma lei no município do Rio de Janeiro dizendo que os supermercados só podiam funcionar com 30% da sua capacidade. Olha isso. Nossa. Complica. Pô, tu imagina, 30% dos caixas, 30% do cara que fatia os laticínios, 30% da equipe, né? Que fatia laticínio, não dá, né? Enfim. Mas... Não, e o que eu acho interessante é que a gente só percebe, a gente vai lá no mercado, as coisas já estão todas lá, e a gente vai, compra os produtos, leva para nossa casa. Mas é toda uma cadeia, uma logística de pessoas, como você falou, do produtor. Cara, até você ter um produto ali no supermercado, muita gente trabalha vê ali os por bastidores, trás. Muita gente trabalha. Muita gente trabalha. E é legal a gente conversar sempre para entender que esse raciocínio também funciona para a inflação. O supermercado é, sim, uma parte da cadeia de consumo e que também tem responsabilidade sobre o preço. É um grande indicador da Mas inflação, se né? eu compro mais caro, eu vou vender mais caro. Claro, exatamente. Então a gente tem que retroceder lá na cadeia e entender o que está acontecendo. Por exemplo, até hoje a produção mundial, quer de insumos, de matéria-prima, ela ainda não está regularizada. Então não tem jeito, a regra da escassez não foi eu que criei. É óbvio que haverá inflação. Agora, E ainda temos uma guerra tem na que Europa, sentar né? para a Várias gente coisas. fazer sempre o melhor preço para o consumidor. Claro. E veja que eu não disse o menor. É preciso respeitar um ciclo econômico. Se eu vendo abaixo do preço, eu vou gerar desemprego, eu vou gerar uma atividade comercial que não é salutar. E esse próprio consumidor precisa de emprego e renda para sobreviver. Tem que ser um valor justo ali. Exatamente. O equilíbrio dentro da relação de consumo, ele é alcançável através da livre iniciativa. É muito legal, assim, quando você vê um país que respeita a livre iniciativa, menos regulação estatal, menos interferência e mais livre comércio, né? Como diziam os mais antigos, e eu prefiro falar em livre iniciativa, em liberdade econômica, né? Mais as coisas se ajeitam
sozinhas, entre aspas, né? Sim. Porque tá todo mundo trabalhando e o nego fala, não, pode deixar que o preço se regula sozinho. Assim, toda a cadeia que tá trabalhando lá é um sozinho, né? Mas é importante que o governo interfira cada vez menos e que as atividades econômicas sejam cada vez mais autorregulamentáveis. Perfeito. Com responsabilidade. Eu não estou defendendo aqui o comerciante, o empresário. Porque eu falo comerciante ainda que eu tenho 45 anos, na época que eu estudei na faculdade ainda era comerciante, né? Senão os professores vão brigar comigo aí. É importante que o empresário tenha responsabilidade. Com certeza, A autorregulamentação, ela funciona muito bem, mas com limites próprios que você mesmo pode se colocar. Sim. Tudo depende do seu propósito. Você quer seguir o seu propósito? Qual é o preço que você está disposto a pagar por isso? Não pode ser o preço da deslealdade, não pode ser o preço do dumping, não pode ser o preço da propaganda enganosa e da publicidade enganosa, melhor dizendo, e etc. Enfim. Isso aí. Esse ramo porque assim, eu tenho até uma curiosidade, que eu falo. Que às vezes as pessoas têm uma ideia, porque vê um supermercado, aquela coisa tão grande, as pessoas falam muito que mercado ganha na quantidade, porque diz que às vezes o que ganha no produto em si, a margem tem produto pequena. que a margem é pequena. Porque como vende numa quantidade muito grande para muitas pessoas, e tem várias outras variáveis, mas que tem aquela impressão, não, esse mercado é lotado de produto, deve, né, tem esse imaginário popular que acha que é assim. Mas aí depende do posicionamento do supermercado. Então, os supermercados abastecedores, sim, é porque a maioria deles é abastecedor. Então, o que está no imaginário popular é exatamente isso. E não deixa de ser, não se afasta tanto da verdade, não. Supermercados foram feitos para vender muito e não vender caro. Sim. Isso Era é uma máxima. quantidade, Agora, né? claro, tem um supermercado que foi feito para vender caro, que é o supermercado premium, que quer vender a geleia importada, coisa que ele vende menos volume. Produtos Mas aí o diferenciados consumidor até. já identifica isso. Mas falando do mercado, assim, né, do supermercado lato sensu, grosso modo, enfim, é isso mesmo, Vanessa, você está certa mesmo. A gente foi criado, a nossa essência, a nossa gênese. né? E até hoje a gente briga por centavos com o fornecedor, sentamos à mesa para nos digladiar por causa de centavos. Então eu, como líder, eu vou dizer assim, não, supermercado é mero repassador de preço. Vem da indústria cara, eu vendo... Não. Eu estaria desmerecendo uma classe de compradores de supermercado e de varejo como um todo, né? O preço é indissociável do varejo, embora cada vez mais a gente precise falar de valor e menos de preço, mas é porque o preço é indissociável. Claro, o preço não tem nenhuma condição de ser retirado da competitividade do varejo e da livre iniciativa também, onde o consumidor é o maior beneficiado com essa verdadeira, entre aspas, guerra de preços que o varejo trava e é saudável. Mas a gente precisa falar mais de valor, eu preciso falar qual é o diferencial que eu coloco na minha loja, o que eu tenho de diferente para o cara vir na minha loja e não na sua, qual é a inovação, qual é a tecnologia que eu estou aplicando, o que eu melhoro a experiência de compras, o que eu melhoro a minha logística. Enfim, é bem bacana esse jogo frenético do varejo, né? Essa operação pesada. Uma loucura. Essa operação pesada que é o varejo, mas que ela é fundamental, essencial para a sociedade. Eu acho que a gente hoje vive muito momento da experiência do cliente, né? Sim. O cliente, a gente quer ter conforto, quer bom atendimento, quer qualidade. Não é só, como você falou, não é mais pelo preço. A gente tem muito mais coisa envolvida na tomada de decisão por estabelecimento A ou B, que envolve realmente o tempo. Hoje em dia a vida é muito corrida, você quer praticidade, você quer bom atendimento. Então muitas coisas mudaram, né? Eu acho que com o digital também deve ter tido uma
É Uma isso que eu ia mudança comentar, porque a gente tava falando da época da pandemia, eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu acho que na pandemia a gente pediu muito em casa, mercado mesmo, a gente não tinha esse hábito e a gente incorporou criou esse hábito. esse hábito Sim. de pedir em casa. Como que foi isso? Realmente aumentou muito essa demanda? Como que foi lidar com toda essa nova logística, eu imagino, né? Então, bem legal, porque nós nunca fomos vanguarda em delivery, né? Vários restaurantes fazem isso já há mais tempo e melhor preparados. E de um dia para o outro, a gente precisou se preparar. Não teve jeito. E aqui entra a mágica do varejo. Nós temos uma operação muito dura, mas eu não tenho a menor dúvida em afirmar que é o setor que tem mais resiliência. A velocidade da nossa operação Imagina. de se adaptar aos anseios do consumidor é assustadora. O varejo é muito rápido. E aí eu vi supermercados cujo depósito era centralizado ali, né? E ele rapidamente transforma cada loja num hub de distribuição para o delivery. Eu vi supermercados investindo em tecnologia de um dia para o outro e espremendo o fornecedor e falando, cara, bora que eu tenho que bombar, eu tenho que fazer, e etc. Então, o grande legado da pandemia, um deles, melhor dizendo, é, obviamente, o contato do varejo com o delivery, né? O e-commerce em geral. Mas eu reputo que essa tarefa está incompleta. Por quê? Porque a gente ainda tem aqui desafios logísticos muito grandes para que o e-commerce seja uma parcela muito mais significativa do nosso negócio. Cresceu muito, sim, mas a base era muito pequena. Hoje, o faturamento do e-commerce no Brasil, em supermercados, gira em torno de 3% a 4%. Ainda não é uma fatia que a gente possa chegar. E o que fazer para a gente explodir com esse nicho, né? As tecnologias, elas já ajudam. Ok, legal, vamos desenvolver, tornar uma navegabilidade mais fácil, uma tecnologia mais acessível, né? A sua usabilidade também, manuseabilidade mais simples. Mas eu preciso entregar na sua casa com rapidez o presunto fininho do jeito que você gosta. O tomate do jeito que você gosta. Eu preciso diminuir a falta de produtos na minha loja para entrega. Eu preciso parar de substituir produtos. Eu preciso entregar exatamente o que o consumidor me pediu e de uma maneira rápida. Desafios. O trânsito na cidade do Rio de Janeiro. Os grandes centros, é verdade. Dos grandes centros. Até a bancarização da população. A gente precisa entender que a gente não é tão bancarizado. Agora, o 5G entra para ajudar, mas não é todo mundo que tem a internet disponível no seu celular. E hoje tudo está na palma da nossa mão. Então, são muitos desafios que a gente tem que enfrentar para o crescimento do e-commerce. Mas vai crescer. Mas vai crescer. Só a troca de gerações nas compras, né? O meu filho, os nossos filhos, né? Já não vão tanto ao ponto de venda quanto, com certeza. Quanto a gente, é verdade. Exatamente. Eles têm uma ideia na cabeça deles de compras bem diferente, né? Eu vi uma reportagem sua, aproveitando o gancho, de alguns anos atrás, antes da pandemia. Você dizia ali, a entrevistadora te perguntou dessa questão da tecnologia dentro aí do varejo. Você falava assim, 5 anos, eu acho que vai estar muita coisa, vai mudar bastante, 5 anos. Passou 3 anos aí. Você continuou botando esses 5 anos aí? Você acha que daqui a mais 2 ainda não vai chegar lá? É uma pergunta bem legal. Porque você fazer uma previsão e vir uma pandemia logo após, chega a ser covardia. Matou sua previsão. Com a cartomante, Bagunçou tudo, né? Pô, é sacanagem. Fiquei com pena das cartomantes, né? dos videntes, enfim. Mas fazendo esse exercício aí, brincando de ser vidente do varejo, falei sim, foi na segunda edição do Conecta, eu abri a edição dizendo, olha, daqui a 5 anos
E errei, né? Foi menos. Né? Porque, obviamente, que a pandemia acelerou Sim, muito a isso que eu ia introdução falar, da tecnologia no varejo. O primeiro passo é o mindset, né? Não tem jeito. A gente precisa olhar para a tecnologia. O varejo tem suas vantagens e suas desvantagens. A sua desvantagem é que a nossa operação é tão pesada, tão dura, que a gente nunca será vanguarda em tecnologia e inovação. A gente está focado, sobretudo nós supermercadistas, na segurança do alimento. Esse é o nosso principal valor ao lado do abastecimento da população. Então, melhorar os meus processos logísticos é uma necessidade. Mas eu preciso ter tempo e gente para isso. Então, essa sensibilização, né, para mudança de mindset, legal. É algo que a gente precisa avançar. A vantagem é, cara, todo dia eu recebo um telefonema, um direct, um WhatsApp, dizendo, olha, eu tenho uma tecnologia que vai mudar a vida dos supermercados. Se não está ligada à logística, melhora da logística da loja, ou a experiência do consumidor, esquece, não é para o varejo, ela é para tudo, menos para o varejo. Então, a nossa vantagem é que as tecnologias já estão sendo criadas de forma cada vez mais simples, a lá o Waze. O sucesso do Waze é o seguinte, ele, quando você está na curva, ali chegando na curva, ele não fala assim, olha, cara, você pode ir reto, você pode ir à direita, você pode ir à esquerda, você escolhe. Não, meu irmão, ele fala assim, vire à direita, acabou. É a coisa mais simples do mundo, vire à direita. Nas nossas lojas, já existe a tecnologia, né, onde vai ao encontro do nosso principal valor, que é a segurança do alimento, que diz o seguinte, olha só, na prateleira B, você tem um produto vencido. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero uma tecnologia que está sendo desenvolvida, chamada código 2D, onde é o seguinte, você comprou uma mercadoria fora da validade. Quando passa no caixa, que lê o código de barra, para colocar o preço que necessariamente tem que estar ali, a máquina pita dizendo, Perfeito. esse produto está fora da validade. Já vai Legal. levar. Legal. É né? esse que eu quero. Bom, hein? É esse que eu quero. E esse está no prazo dos 5 anos que eu falei lá atrás. Mesmo com a pandemia, isso eu não errei. Ainda Esse tá. prazo eu não errei. Até Errei para outros. estoque tudo vai ser incrível, né? Não, Para ter tem mais um- esse controle. enorme dúvida, incrível. né? Porque aí você Hoje- pensa numa estratégia, vai vencer. Aí- Vamos botar isso na promoção, fazer algum movimento para sair, até para não perder produto. Ok, É perda, né? problema nenhum. O que eu não posso é ter produto fora da Fora da validade. validade. Eu não posso ter. Eu não posso. É coração da empresa, né? Verdade. Porque tá ligado que às vezes pode estar algum ouvinte mais atento perguntando assim, pô, mas o principal valor do cara é a segurança do alimento? Porque certeza. se confunde com abastecimento. Se o produto está fora da validade, eu não estou abastecendo a população. Se eu tiver que fazer um discurso na ONU, eu vou dizer que o propósito dos supermercados é abastecer a população. Mas descendo aqui um pouquinho, esmiuçando o que é o abastecimento, a gente levou 80 supermercadistas para estudar lá no Disney Institute, em Orlando, Legal. dentro do parque, e levamos eles para treinar e aliás, estou trazendo o vice-presidente da Disney agora no Rio Innovation Week, agora Legal. de 8 a 11 de novembro aqui Vamos já falar do Rio Innovation no Week. Pier Mauá. Daqui a Isso aí. pouco a gente fala com eles. Mas o que a gente aprendeu lá é o seguinte, você vai num restaurante, aí você tem um estacionamento amplo, é muito bem atendido na porta, é muito bem atendido pelo garçom, o ambiente é limpo, maravilhoso, e a comida vem fria e você detesta comida fria. Você volta nesse restaurante? Não. Pô, mas tava tudo De perfeito, jeito gente. nenhum. É só a comida. Não volta. Não é só a comida, é o principal, É a comida. Exatamente. E ao contrário,
Você vai no restaurante, demora 5 minutinhos para estacionar o seu carro, a menina da porta te dá um sorriso meio amarelo, assim, um pouquinho amarelado. O garçom não te trata tão bem, mas não te trata tão mal também. E você come o melhor prato da sua vida. Você volta nesse restaurante? Volta, sem dúvida. Aí transporto isso para o universo de supermercados. Supermercado lindo, higienizado, atendimento. Você compra um produto fora da validade. Acabou a brincadeira. Não volta Acabou a brincadeira, não volta mais. Né? Então, a tecnologia precisa estar ligada também ali ao meu core. E isso é muito importante. Legal, Perfeito. muito bom. Muito bom. Vamos entrar então no Conecta Varejo aí, no Renovation, e puxou Vai esse ser daí gancho. que ele gostar, falar da tecnologia, deve vir um gosto daí para os eventos. Como é que surgiu aí o Conecta? Qual é a expectativa aí para esse ano? A gente teve lá no início do ano, no Renovation. Foi esse ano ainda, né? Foi em janeiro. Eu tô até perdido, foi em janeiro, Não, né? tá certo, você tá certo. Tá perdido, É porque não. parece, exatamente, vai ter outra edição, É né? porque a gente não tava morando aqui na época, a gente tava morando em Salvador. Aí eu me lembro que eu tive que vir pro Rio para ir no evento e eu fiquei achando que era ano passado, mas ainda foi esse ano. Mas e seria no ano passado, mas a Omicron jogou a gente para janeiro. A data mesmo no Rio Innovation Week é novembro, sempre em novembro. E o Rio Innovation Week, ele nasce do Conecta Varejo. Eu viajo para Nova York, para a NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, né? E num avião, voltando ali, esperando o avião decolar, eu penso, pô, caramba, tinha que ter um negócio desse no Rio de Janeiro. Aí eu comecei a pesquisar aqui e vi que não tinha nada parecido, nem no Rio, nem no Brasil. Falei, cara, enfim, não é exatamente isso que eu imagino. Né? A gente tem as nossas especificidades, mas é um modelo inspiracional, né? Vamos combinar. E aí, quando eu desembarco aqui no Rio, é uma história muito engraçada, cara. Eu tinha uma superintendente na época e eu tava lá em Nova York brigando mesmo com ela ao telefone, assim, pô, não sei o que, coisa e tal. E ele viu que eu tava muito agitado, né? Eu desliguei o telefone assim, sisudo, e ele perguntou para mim, assim, num sotaque bem macarrônico, né? Você é brasileiro? Aí eu falei, sou. Eu morei em Minas. Tive uma namorada em Minas, morei em Minas 3 meses, etc. E ele começa a cantar um funk, mas um funk daqueles mesmo, proibidão mesmo. Com palavrão bem colocado, né? Não é aquele aleatório, né? E eu começo a morrer de rir, aquilo já me deixou mais leve. Sim, quebrou você um pouco ali e aí a gente começa a conversar. E na hora de eu ir embora, ele me dá o cartão. Ele era simplesmente o diretor global de varejo, né? Mundial da IBM. Olha. Aí eu falei, pô, que legal, não sei o que, coisa e tal. E eu, um insight muito rápido, falei, cara, eu tenho uma feira de tecnologia lá no Rio de Janeiro. Não tinha nem Não tinha nem a tenda. A carioca, tu sabe como é que é. A carioca deu espaço, ele invade, né? Pô, eu tenho, não sei o que, coisa e tal. Eu queria que você palestrasse pra gente. Aí ele falou, conta comigo, estou com você. Quando é que vai ser? Eu falei, eu te aviso, fica tranquilo, que a gente está vendo lá, já te aviso. Mas voltei para o Rio já decidido. E beleza, fizemos o contato com ele. E ele responde um e-mail assim, eu vou, mas tenho uma exigência. Eu não posso receber nada. Eu falei, porra, mas que chato, mas que exigência, não sei como é que eu vou cumprir isso. Vou ter que verificar aqui com o pessoal. Porque o compliance da minha empresa, não sei o quê. E eu gentilmente falei, não, mas eu pago o avião, não sei o quê. Nem isso eu posso aceitar. Eu tenho uma verba própria que eu viajo o mundo disseminando conceitos da IBM. Olha. E, enfim, e mindset. Que difícil, né? Eu falei, porra, tem uma coisa, né? Uma coisa certa aí nessa história. 15 dias depois, ele passa outro e-mail. Cara, preciso levar o diretor global de criatividade da IBM para o seu evento.
falei, pô, não é possível. Eu falei, só se for nas mesmas condições que você. Aí ele deu risada, coisa e tal. Era o cara que inventou aquele óculos, etc., Sim. que interage. Aí ele era o pensador de tecnologia pro varejo lá. Legal. E eles vieram e deram palestra com a camisa do Brasil, super simpático. legal. Cara, assim, a gente ficou com um orgulho tão grande. Mas era para 600 pessoas, só supermercado. O Conecta Varejo nasce Conecta. Na segunda edição entra o nosso sócio, que é a Base Eventos, e ele vai na primeira edição, olha, enxerga, ele que trabalha com eventos, enxerga esse potencial gigantesco de tecnologia e inovação e fala, não, a gente tem que sair do supermercado para o varejo. Eu de imediato concordo, a gente já faz a sociedade e vai para o Vivo Rio ali para 6.000 pessoas. E aí já começa um line-up mais importante e vem a pandemia. Não fizemos 2020, 2021 faríamos em novembro, mas transformando o seguinte, não pode ser só varejo. Agora a tecnologia tem que e ser inovação Foi expandindo, vamos expandindo. tudo. E hoje a gente tem muito orgulho de juntar 27 nichos Legal. dentro Verdade. da grande plataforma chamada Rio Innovation Week, dentre os quais o Conecta Varejo é apenas um. Então a gente Começou tem lá, com, cara, né? tecnologia no agro, no Game, turismo, futuro. games, Sim. cultura, Saúde, tudo. saúde. Cara, aí... E esse ano vai ter Low-Tech também, né? Low-tech, as novidades low-tech Novidade. e o Music Forwards, que é o seguinte, é a nova forma de produzir música e a nova forma de consumir música. Legal. Pô, eu como músico já tô salivando, né? Quer me achar? Provavelmente, Vai depois tá lá. de cumpridas as minhas obrigações, eu estarei lá. Enfim, então são 27 nichos que a gente hoje faz no maior evento de tecnologia das Américas. Incrível. E vou falar mais. Já estamos com a Fiat 147 com farolzinho piscando para ser o maior do mundo. Ainda é uma Fiat 147, mas, meu irmão, nós já chegando, estamos tá no chegando. vácuo ali, farolzinho piscando, encostando no retrô. Exatamente, vai indo. A gente E vai no Rio de colocar Janeiro ainda. no Rio de Janeiro. E mais, reparem, o nome do evento é Rio. Rio. É de propósito. Exatamente. É de propósito, inspirado no Rock in Rio. Sempre achei o máximo Rock in Rio em Lisboa, Rock in Rio em Madrid. Porra, é Rio, né? É Rio. Rio. Só quem sabe né? Aliás, um abraço pra torcida do Flamengo aí. Aqui Rio e Flamengo, pra mim, é a tem que ser mesma uma coisa. Pra coisa. mim, Brasil e Flamengo é mundo. E Flamengo É a maior do chupa mundo, Chelsea, é a maior do mundo, né? City e afins. Pode vir que o Mengão vai Não, e detonar depois no de Mundial. ontem, né? Parabéns aí aos flamenguistas. Não, semana que vem O tem episódio vai no ar semana que vem, Semana mas que vem tem parabéns, mais. ó. Então, A gente tá um dia depois aí, ó. Uma grande decisão. Show de E bola. temos aqui um flamenguista bem flamenguista mesmo. graças a Deus. É um dom. Não gosto de me gabar, não, mas Papai do Céu abençoou realmente. Fez uma boa escolha. Fez, não tenho dúvida. E de tamanho, a expectativa é ser maior do que o do Jockey Sim, lá no não tenho a Pia? menor dúvida. Esse Porque ano vai aquele ser no tava Rio, lançado, ó. né? Foi 1 gigante. quilômetro de evento, Vamos pegar mais todos os... 1 quilômetro corrido, que é o armazém do Pia Mauá, dos armazéns todos do Pia Mauá, e mais o armazém do Cobra do outro lado da rua. Nossa. É, Spike gigante. Lee presencialmente. Sim. Só O nomes vice-presidente da Disney. O Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden. Tem um workshop com ele, né? Vai Tem, ter um... com todos eles terá workshop. A gente descobriu que muito legal eles darem palestra lá, como vão dar para 5, 8 mil pessoas. incríveis. Isso aí, dá os Mas- spoilers aí pros ouvintes. ó. Mas você ter ali um momento privativo Ah, com é esse cara, incrível, você né? levantar a mãozinha e fazer uma pergunta pro Bruce Dickinson, pro É. Spike Lee, pro vice-presidente Foda. da Disney, olha, cara, eu tenho uma dúvida na minha empresa, eu queria... Pô, é incrível. Isso é Fala muito ali. é uma experiência É muito diferenciado. diferenciada que a gente traz como inovação e aperfeiçoamento aí do nosso evento. Então, o Bruce Dickinson do Iron Maiden, trazendo o lado empreendedor dele. Como ele transformou o Iron Maiden banda numa empresa. Então, é algo assim imperdível, né? Uma coisa bem gostosa de
até pro fã, né? Nós não estamos trazendo o Bruce Dickinson pro fã do Iron Maiden. Nós estamos trazendo o Bruce Dickinson pro universo do empreendedorismo que tem a ver com o cenário Reinnovation Week. Mas, pô, até o fã vê assim, um cara vê esse outro lado assim também. Outro lado, né? É gostoso. O Steve Forbes, o dono da revista Forbes, é a minha única chance de aparecer na Forbes, porque bilionário não ficarei nunca, então... Ó, nunca digo né? Aí, ó, vai que, né? Vai que, né? Está no caminho trabalhando, fazendo um bom trabalho. O Steve Blank, que é o mentor do Steve Jobs, do Elon Musk e do Bill Gates. O livrinho dele tá lá em casa. Então, mas não tem startup que não leia o livro do Steve Blank. Steve Blank é foda. O Aaron Ross, que é o papa aí do growth, né? Dessa galera toda. Sim. Enfim, aí Camila Farani, que agora é nossa sócia nessa empreitada toda, e vai ter o Farani Stage recebendo todos não, né? Mas recebendo vários Sharks, o Apolinário, a Carol. Maneiro. Enfim, o Caíto agora, coitado, ele teve que cancelar lá, teve um probleminha de saúde. Uma pena, sou muito fã do Caíto. A Bianca Boca Rosa, né, que é influencer. Aliás, a Bianca gravou um vídeo ontem carinhosíssimo com o evento. Legal. Super alto astral. E você via, assim, me dá muita... Todo mundo tem sua vaidade, né? A minha é quando, vê uma mulher daquela, maravilhosa, assim, com orgulho. Empreendedora, né? Você viu o vídeo dela, assim, com um colinho brilhando e Sim. dizendo assim, eu estarei no maior evento show de bola. De tecnologia e inovação das Américas. Aquilo me tocou bastante. E a Juliette do Big Brother aí também bombadíssima, enfim. Tem nomes preparem incríveis. Preparem seus hashtags que a gente vai bombar, se Deus quiser. Já estamos com o nosso ingresso super garantido. Pô, aqui. que coisa boa. Estaremos Aliás, outra novidade, a gente tem essa estrutura aqui de podcast montada para fazer, para quem quiser lá, né, obviamente pré-cadastrado, para fazer o podcast direto do evento. Já queremos nos cadastrar. Já vamos entrar nessa lista aí na esfera. Não percam, dá uma gravata lá no Bruce Dickinson, leva ele lá e bomba lá. Eu sou, como você falou, empreendedor tem que ser ousado. Eu sou ousado. Não, tem que ter. Vambora. Como diz meu filho, não já tenho. Agora eu vou atrás da humilhação. Agora eu vou me humilhar ali para ver se eu consigo. Já tenho não, qualquer coisa que vier. Mas olha que as coisas acontecem, né? Aí... Não, mas exatamente. E nada... Eu sempre falo muito aqui no programa, nada é à toa. Às vezes a gente pensa que as coisas... Você encontrar o cara lá, que você falou da empresa, que você nem imaginava, você estava no lugar. Você estava no lugar. Se você estivesse aqui, não estivesse lá, você não tinha encontrado. Então a gente faz muitas vezes, a gente faz a nossa parte. A gente está nos lugares e a gente conhece pessoas. Parece que o universo, não sei o que é, manda. E você usa aqui, você saca o que você tem que fazer a partir daqui. Você podia não ter feito nada. Você viu ali, não? Sim, né? É a outra história do cavalo selado. Já desenvolveu ali todo um negócio. Tem que esperar um pouquinho. É brabo. Mas, cara, assim, o conselho é assim, não deixa o medo travar as suas atitudes. Exatamente. O que tem que travar as suas atitudes é quando o planejamento diz que aquele negócio é improvável a ponto de você não aguentar o risco. Porque muitos negócios improváveis já deram certo também. Depende do teu estômago ao risco. Sim. Né? Agora, o medo não. O medo não pode te frear, nunca. Com certeza. Nunca. Não, e a Jennifer e o João sabem. O tempo que eu tô, né, para trazer você aqui sempre falando. Não, o Fábio tem que vir, vou chamar o Fábio. Porque a gente é um podcast para trazer empreendedores cariocas, grandes empreendedores, pequenos, para falar de negócios. E eu vejo você como uma grande referência. Assim, você é um carioca que você... Daquela coisa, a gente poderia ficar, porque o Rio tem esse problema, porque tem esse problema. Mas não, o que a gente pode fazer para melhorar? É criar movimentos. E eu vejo você muito nisso. Você não para, você está aqui, você está na feira do mercado em Las Vegas, aí você está no... Você não para, você está sempre pensando um jeito de melhorar. Eu vou para Venezuela e para Colômbia sábado, estou embarcando. Sempre pensando em inovar. Por causa da Convenção Latino-Americana de Supermercados que a gente está trazendo para cá pela primeira vez.
no Brasil. Mas eu acho que é isso mesmo, essa história do o Rio isso, o Rio aquilo. Eu viajo quase que o mundo todo, né? E eu sempre escuto assim, pô, o Rio é maravilhoso, mas a mais a violência... Cara, melhorou muito. Melhorou muito. O Rio melhorou demais. A segurança do Rio melhorou demais. Sobretudo naquele cinturão turístico lá, aqueles 40 e poucos quilômetros de orla lá entre Santos Dumont e o Recreio dos Bandeirantes, pô, extremamente policiado, extremamente seguro. E assim, segurança é sensação. Você pode ser assaltado em Mônaco. Qualquer lugar. Então, quer dizer... Eu falo, muitas pessoas pensam, a gente vai para outros lugares e fala, nossa, o Rio de Janeiro é assim. Eu falo, gente, eu moro na Tijuca, eu ando a pé, quilômetros por dia. Graças a Deus, é claro que é aquela coisa, você, em nenhum grande centro, grande cidade maior, ali um pouco mais, você pode hoje em dia estar aqui na rua, linda, com seu celular no meio, que você pode ser furtado, não só precisa ser coisa. Tá dentro do ônibus, você tá lá com o celularzinho. Então tem que ter cuidado em qualquer lugar do mundo. Sim. Mas eu digo, eu ando a pé no Rio, eu faço muita coisa, eu adoro morar na Tijuca por isso, porque eu ando muito a pé. E não tem, eu acho que talvez, às vezes, uma ideia antiga do Rio e a mídia, às vezes, alimenta muito essa ideia, porque né, as pessoas verem muito jornal, acham que não vou pro Rio de Janeiro, não. E não é assim também. E a gente precisa adotar soluções, né? Soluções. Não deixar. Então, por exemplo, todos os nossos eventos, sejam meus, sejam da Sérgio, estão sempre ligados a um ponto icônico do Rio de Janeiro. Então, a gente, a nossa feira de supermercados, a abertura no Copacabana Palace, no Pão de Açúcar, na Ilha Fiscal, Museu do Amanhã, são os meus seminários. Recentemente a gente fez aqui Cidade das Artes, a gente faz o Jockey Club, já fiz vários eventos dentro do Jockey. Aliás, a primeira edição do Renovation foi no Jockey, agora no Pier Mauá, que, cara, Boulevard Olímpico, a cara do Rio de Janeiro. Tá lindo ali. Enfim, acho que por isso aí que eu acabei até me tornando embaixador do turismo do Rio. Você é embaixador do turismo. Porque se eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, ninguém vai... ninguém vai me convencer do que isso aqui é na terra mais maravilhosa. Cidade maravilhosa. De verdade, eu repito, nós temos os nossos problemas. Mas, cara, não tem esse complexo de vira-lata, não. Eu queria morar em Mônaco, eu queria morar... Cara, eu quero morar onde eu moro. Eu escolhi morar e criar meus filhos aqui, e é aqui que você... E se eu algum dia tive alguma dúvida, ela foi sanada o seguinte, teve um final de ano, foi muito engraçado, viajei com a minha família para Dubai, foi isso, só que eu parei em Portugal, aí tava um frio do caramba, era dezembro, era isso mesmo, era final de dezembro, aí fomos para Portugal, um frio do inferno, mas gostoso, eu adoro o frio. Aí de Portugal nós fomos para Dubai. Um calor do cacete. Aí de Dubai voltei para Portugal. Um frio do caramba. De Portugal voltei para o Rio. Passei um calor 90 graus. 3 dias depois eu fui para Nova York, para a NRF. Um frio do inferno. E volto finalmente para o Rio de Janeiro depois dessa peregrinação. Quando eu chego no Rio de Janeiro, o pessoal do Presunic me liga e fala, Fábio, sabe que eu tenho uma bandinha de rock, coisa e tal, né? Falei, Fábio, o Paulo Ricardo vai tocar na praia, no nosso quiosque. Eu falei, porra, cara, eu tinha acabado de pisar no Brasil. Aí eu vou, não vou. Tomei um banho 5 horas da tarde, aquele pôr do sol. O rockzinho que eu gosto, a cerveja gelada e meu pezinho na areia. Tem nada melhor que meu irmão. Esquece, Pô, Dubai é lindíssimo. Portugal tem paisagem linda. Nova York. Vou de férias, né? É um tesão. Quando eu sentei ali quietinho, que eu tomei minha cerveja, eu falei, cara, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero morar. Claro, a gente vai passear também, eu adoro viajar, mas, pô, não tem voltar ali. Pra casa, né? A partir daquele dia eu falei assim, cara, não admito nem o João fala muito isso, ele tem a mesma sensação. Toda vez que a gente tá em algum cenário assim, ele fala, isso aqui você não vem em lugar nenhum do mundo, olha só, olha só. O Rio é o melhor que tem praia, verdade, tem cachoeira, tem serra, tem tudo aqui, você não precisa sair daqui. Mas é verdade. E outra coisa, né, lugar nenhum do mundo tem o Flamengo, né?
Porra, vamos combinar Maracanã, que, pô, Maracanã. não tem Flamengo, Maracanã. não. Maracanã, assim... Ah, Maracanã, já fiz evento dentro do Maracanã, Maracanã. de supermercado. Legal. Mó barato também, muito legal. Não, tem tanta coisa pra falar do Fábio que a gente ficaria aqui, né? Porque além dele falou da música, ele cantor, tem uma né? banda, Cantor, cantor. cantor. Se a gente for falar tudo esse homem, vai ficar aqui uma Cantor, semana. mas- Você canta bem, tá? Eu brinco, assim, eu gosto Pode fazer muito. pode fazer um marketing. A gente recebeu um cantor semana passada e engaja é. bem. Pode Foi. fazer um Quem marketing é o aí. cantor que veio aqui? É o Dienis. Ele fica muito fora do Brasil. Então, Tá, legal. mas o Dienis canta muito, né? Foi. Fazia novela. Foi ótimo o episódio. É. Ele E cantou como é, que é você, bom. como é que você se divide aí com a bom. banda? Shows e tal? então, Como é que renovei é o tudo isso. ensaio? É. A Ferg, todas essas coisas. Então, isso é legal também, né? Gerenciamento do tempo, Uhum. foco, não tem jeito. Uma coisa que é muito legal, que eu sempre comento, é que assim, a banda é o rock, é o hobby, né? A banda de rock que é o hobby. É o hobby. Só que o prazer, e aí é uma coisa assim que eu peço reflexão de todo mundo, não é uma certeza, é a forma com que eu encaro isso. Cara, o prazer do hobby, ele vem do crescimento, da evolução do teu hobby. Então, por exemplo, você vai jogar tênis, tu errou a primeira, tu errou a segunda. Cara, tu não vai relaxar a tua cabeça, tu vai ficar pau da vida, vai tacar a raquete no chão, vai embora. Agora, quando tu faz aquele movimento certinho, que entra aquela bola lá onde... Evoluindo, né? Porra, é aí que vem o prazer. E é assim que eu encaro o meu hobby. Eu gosto muito de música, tenho estudado bastante. Tô agora na minha primeira produção musical, tô todo feliz, tô crente que eu tô entendendo. Puta merda, tô me enganando de que eu tô entendendo de música. Mas deixa assim que esse universo tá doce e ledo e suave, né? Smooth. E aí, cara, aí você faz com prazer. Aí realmente é a descompressão, né? O que o pessoal aí desse ecossistema, né, tecnológico fala que é a descompressão. Eu acho que é. Então, Junto ali, né? Aquela coisa, não é um hobby que trabalho, você né? gosta. Ah, nossa, tá se caramba, hoje eu divertindo vou ali. ensaiar, não. Mas dá trabalho também, tá? Uma banda é uma pequena família. Pô, caramba, rapaz, você manter uma banda é difícil. É complicado. Imagino. Aí agora a gente se trancou em estúdio, o nome da banda é O Convidado. Quem quiser seguir no Instagram é muito legal. Legal. A gente está fazendo versões extremamente malucas, que é tipo Alceu Valença, Anunciação em folk. Não, em folk não, desculpa, em indie, que é esse tipo de rock bem moderno. Legal. E maneiro, a gente Show. vai deixar aí os links todos na tem descrição. na né? descrição. Paralamas Tech, entendeu? Uma coisa assim, mas... Aí a gente sai em show agora. A gente se trancou 3 meses no estúdio. Aí temos dia 4/11 no TT Garagem e dia 18 no Brooks, lá do Show de Recreio. bola. Legal, já Eu faz aí, gosto muito. Gosto muito. E outra coisa, para pisar no palco tem que estar bêbado. É o conselho que eu dou. Eu pensei que ele ia falar assim, pra tem que ter todos os- coragem. Não, tem que estar bêbado. É o conselho que eu dou Ajuda para na todos coragem. os músicos do mundo. Porra, meu show sem eu estar bêbado é muito ruim. Meu show comigo bêbado é só ruim. Quem não bebe enche a barriga de água. Porque eu vou bebendo água. Não, água não. Suco de água uva não. Suco pra vai cá. fermentando ali. Tem que beber. Aí o show melhora muito. Mas se a plateia beber, ajuda muito Aí mais. fica bem mais animado. Não sei, porque o E o desafio nível- o nível é já lógico, vai de também, exigência. o Eu critério posso já vai. desafinar o que for, o que me é de costume, e a plateia não vai não reclamar. repara e só agita. Muito bom. Você participou ativamente também na implementação da lei das novas sacolas plásticas, né? Conta pra gente aí um pouquinho. O Rio é o primeiro lugar do Brasil, né? Que É o primeiro Acabou ali, estado. estado brasileiro, né? É o primeiro estado, né? O município de São Paulo tinha uma lei um pouquinho diferente, mas que levou com certeza, não tenha dúvida que serviu de total inspiração para nós aqui no Rio de Janeiro, mas a gente conseguiu a lei em nível estadual, Legal. de autoria do deputado Carlos Mink, que tem essa bandeira da sustentabilidade muito forte dentro dele. E é uma lei que é maravilhosa, é uma lei onde você... eu estive no Paraguai agora, e dia 1º de julho, que por acaso é o meu aniversário,
entrou em vigor essa lei lá no Paraguai. Então, Legal. todos os países, na França, a gente tem leis parecidas. Em Portugal, paga-se 2 vezes a sacola. Paga uma vez para o estabelecimento e outra vez para um fundo ambiental, de tão nociva que ela é. Na Holanda, cobra-se 15 cêntimos de euros, o que hoje aí daria quase R$1, né? Só para o efeito educativo. Imagina R$1 cada sacola, que é 10 centavos. Centavos, é verdade. Entendeu? Então, eu não tenho dúvida que é o menor caminho para a gente acabar com esse vilão do meio ambiente que chama-se sacola plástica. Antigamente, a sacola era composta de 100% era feita, né, de 100% com petróleo virgem, né, porque entra em contato com alimentos. Então, precisava ser petróleo virgem. Hoje, a sacola já é 51% feita de materiais renováveis. Então, ela é 51% biodegradável. Vamos partir para 100%. Agora, a gente fez essa transição. É um processo de desplastificação. Sofremos algumas críticas. Isso é dar dinheiro para o empresário. Gente, pelo amor de Deus, na lei está... me orgulho muito, foi uma proposição da Acerj. A sacola precisa ser vendida a preço de custo. Mas para você que está nos escutando e ainda está com dúvida, eu vou ser um pouquinho mais claro e incisivo. Não compre sacolas nos supermercados. Eu, líder do setor, estou declarando, eu não quero vender sacola para vocês. Adotem a sua sacola retornável. Você tem a sua sacola da academia, você tem a sua sacola da viagem. Adote a sua sacola retornável e não compre sacolas plásticas em lugar nenhum. Então, para você que estava achando que o supermercado lucra com sacola plástica, faz o seguinte, não compra. Não compra, boicota comprar sacola. Comprar as sacolas plásticas no mercado ou onde quer que seja. O desperdício é muito grande. E a cobrança, ela se mostrou um instrumento muito eficaz na redução da circulação de sacolas plásticas no mundo e aqui no Rio de Janeiro não foi diferente. Só há esse jeito, não adianta se botar gratuitamente, infelizmente. E olha, eu quero agradecer tanto a população, vocês não têm ideia. Como eles compraram isso. A imprensa foi fundamental. Já tem mais de 3 anos. Fundamental, já tem mais de 3 anos. É um sucesso. Aí os estados do Pará e do Ceará, hoje em dia, também têm essa lei. Espero que ela se multiplique em profusão. E nacional daqui a pouco, né? Espero que ela se multiplique em profusão por todo o Brasil. Enfim, é um orgulho muito grande que eu tenho ter participado aí, ajudado um pouquinho dentro desse novo universo. E mensagem final, é um processo de desplastificação. É um processo. Nenhum país do mundo está livre do plástico. Exatamente. Então não adianta a gente ficar assim, mas o plástico do arroz continua. O plástico do feijão continua. Ok, ele vai continuar ainda por um período. O importante é a gente não parar o processo. Então a primeira lei contra o plástico, falei dos canudos. Super funciona. Ou você toma direto no copo, ou o canudo lá é de papelão, de papelzinho, por aí vai. Biodegradável. A segunda foi transformar uma sacola 100% composta de petróleo, 0% biodegradável, numa sacola 51% biodegradável. O terceiro passo, eu não tenho a menor dúvida, precisa ser uma sacola 100% biodegradável. Ela será uma sacola mais cara. No entanto, é para não comprar. Sim. Se quanto mais cara for a né? sacola, e repito, mantenho o compromisso da Acerj em vender sacolas plásticas apenas no preço de custo. Nós temos quase 65 mil itens para lucrar. Não é na sacola plástica que a gente vai fazer ou desfazer o resultado de um supermercado. Mas, no entanto, contudo, entretanto, todavia, é preciso
transformar a sacola em 100% biodegradável. Em São Francisco, a sacola... Na Califórnia, perdão, é porque eu fui a São Francisco e paguei um mico que vocês não têm ideia. Putz, eu tão orgulhoso de tudo que eu participei aqui para pagar um mico desse lá em São Francisco, que já conto. A sacola plástica foi banida. Legal. Não é 100% biodegradável, é Não proibida, existe, né? pronto. E eu, como músico, todo músico que pisa nos Estados Unidos, a primeira coisa que ele faz é correr para a loja de música, de instrumentos. E eu saí comprando igual um maluco, porque, pô, é a Disneylândia do músico. E na hora... como que eu vou... Meu irmão, e na hora que eu fui pagar, eu paguei e o cara me deixou em cima do balcão. Aí eu... Where's my bag, né? O cara, no bag. Falei, impossible. É bag. Quase que ele falou, fuck you. Mas, enfim, e eu num lampejo ali, eu não sei se eu escutei alguma coisa lá, um Forbidden da vida, sei lá. Mas eu sei que num lampejo eu falei, cara, eu acho que eu tô errado, né? Porque eu já tava quase arrumando uma confusão, né? Do tipo, pô, eu compro isso tudo aqui, vou levar na cabeça. Eu tava tipo com papel de qualquer coisa. É seu, dá o teu jeito. Isso já é um estágio bem avançado. A gente precisa lembrar que existe uma cultura atrás disso tudo. A cultura é que justamente entrava as coisas de acontecerem. Exatamente. Mas a cultura se muda ou com a educação ou com a lei. Aos pouquinhos, exatamente. Né? A lei seca veio aí para mostrar para todos nós quem nunca, né, mudou o seu hábito por conta de uma lei. E aí, quando você vem com a lei das sacolas plásticas, o Mink foi muito inteligente a fazer uma mudança de cultura gradativa. Hoje, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que a maioria da população tem e leva sua sacola retornável para o supermercado. Mas ainda tem gente que não leva. Ok, vamos dar um passinho para frente? Vamos. Como? Transformando a sacola em 100% biodegradável, portanto mais cara. O cara vai pensar 2 vezes e vai levar ainda mais a sacola retornável. Quando isso tiver solidificado no imaginário, dia a dia, no consciente do consumidor, aí eu acho que chegou a hora da gente banir sacolas plásticas. Olha que maravilha, né, cara? Porque se você leva as sacolas as sacolas retornáveis, né? Invariavelmente, a sacola plástica perde o seu... Agora, a gente precisa atentar para os outros setores também. Estou vendo muito desperdício no comércio, comprando itens pequenos com uma sacola, o cara bota numa sacola grande pra caramba. Entendeu? A lei é para todos, a lei não foi feita para supermercado, não. Eu sempre, quando eu já tenho alguma coisa que alguém me dá, eu falo, não precisa de sacola, não, bota na bolsa. Eu faço isso direto. Os meus Menos filhos, uma sacola, não precisa não. A gente tem uns 2 anos que só usa retornável. Eu faço isso direto. Às vezes você vai comprar qualquer coisa, a pessoa tá botando sacola, não precisa botar na sacola, não. Eu boto aqui na minha bolsa, eu tenho outra sacola aqui. Exatamente. E eu, de uma maneira elegante, eu tento deixar o cara sem graça. Entendeu? Porque eu retorno a sacola para ele. Assim, eu não deixo em cima do balcão. Eu falo, não, cara, obrigado. Eu acho que esse item é muito pequeno para uma sacola tão grande. E deixa o cara refletir. Não chega a ser mal educado, mas que dá vontade às vezes dá. Tipo, a gente tirou de circulação 5,3 bilhões de sacolas plásticas em 3 anos. Nossa. Bilhões de sacolas plásticas. Porque vai parar nos oceanos, no lixo. Olha o impacto disso, né? E a gente vai e a sacola fica aí anos e anos depois da gente, mais 300, né? Mesmo essa 51% biodegradável. 300 a gente precisa lembrar que a gente não resolveu o problema. Nós o minoramos. Só amenizou um pouco ali. Exatamente, amenizamos. Mas é preciso avançar. Perfeito. Vai fazendo uma redução aqui, outra ali, vai melhorando. Né? Eu lembro até que, contando uma história aqui engraçada, eu gosto de comprar banana orgânica, né? Aí eu vou lá comprar banana orgânica, aí tinha 2 tipos de banana, e aqui tem uma que eles passam só um adesivo em volta da banana. Pega o cacho de banana, passa um adesivo em volta. Aí tem uma que vem dentro de um saco plástico. Um monte de banana, você não tem direito de escolher, e ela vem dentro de um saco plástico.
Aí eu peguei e falei, não, gente, vamos mandar. Eu sempre falo, não, a banana vem dentro, orgânica, dentro de um saco plástico. Vou mandar um e-mail. Aí eu falei, vou mandar um e-mail para a empresa do... Falei, gente, não dá para vocês colocarem... Só uma sugestão, não sei como é que é a logística, mas eu já vi que tem outras marcas que colocam só um adesivo, uma coisa em volta menor. Aí mandei a sugestão, nunca me responderam, mas eu mandei lá o e-mail. Fez sua parte, Fiz a minha parte. Porque se outra marca consegue colocar uma tarja, uma coisa menor para dizer que é orgânica... porque vem dentro de um saco. Primeiro que é ruim para você escolher. É ruim. Você parar. Verdade. Oi? Então, me corrigindo aqui. Muito Que bom mais que aí, eu estava errado. aí. Você errou para menos. Errei para menos, está ótimo. Muito legal. Bom, Fábio, a gente está indo pro finalzinho aqui. A gente tem a pergunta. Tem a pergunta que a gente faz para todo mundo aí para encerrar, que é qual foi a situação mais complicada, maior perrengue que você já passou na sua vida? Na sua assim, vida. Pode ser pessoal, profissional. Algo que você pensa assim, você já lembra logo. Na real. Que você possa falar, é claro. A pandemia foi o maior perrengue. Você imagina se ser líder de supermercado que pensa. Os 3 pilares da sociedade eram, o que eu brinco com 3 S, mas explico. Saúde, segurança e supermercado. Se essas 3 não funcionassem, esquece. É barbárie. O Estado ia perder o controle. Mas, obviamente, quando eu digo supermercado, eu digo toda a cadeia de abastecimento. De alimentar, exatamente. Mas o maior perrengue da minha vida, eu tenho certeza que foi a perda do meu pai. Eu tinha 24 anos, eu estava contratado por um supermercado que é exatamente... tinha acabado de entrar no varejo, 6 meses, e, cara, se me virasse de cabeça para baixo, não caía uma moeda, meu irmão. Putz, grila. É porque eu nasci pobre com força, né? Assim, Papai do Céu olhou e falou, meu irmão, leva esse vírus da pobreza com você aqui. E até hoje eu não me livrei dele, né? Mas pelo menos hoje sobram R$10 na conta no final do mês. Aí, cara, foi complicado. A minha mãe foi um baque muito forte para ela. Ela vai para Macaé. A minha irmã também vai morar à época lá com o noivo dela, etc. E, cara, eu fico sozinho, assim, sem... Uma estrutura, né, ali, família. Uma estrutura emocional e profissional Já também. estava abalado, né, a perda do seu pai e tudo. Assim, com 24 anos, eu ainda estava iniciando a minha carreira mesmo. Embora eu tenha me formado aos 20 anos de idade, como advogado, mas eu trabalhei um pouquinho com meu pai ali, talvez hoje eu entendo, né, que foi um período de despedida, um período intenso, mas meu potencial ficou um pouco retesado ali, porque eu queria mesmo advogar e começo a estudar para fazer concurso, as coisas começam a dar certo, mas a pobreza, ela volta, né? Ela é igual um bumerangue, né? Ela vai e volta, né? Ela pegou meu pai de novo, meu irmão. Aí eu tive que interromper os meus estudos para sair para trabalhar. E meu grande sonho era ser defensor público. Porra, e não tenho a menor dúvida que eu estava quase lá. Aí você se vê ali nessa hora, né? Ali bem vulnerável. Mas ao mesmo tempo foi a minha maior força. Porque quando você se sente sozinho e olha para os lados e fala, meu irmão, sou eu e mais ninguém, né? Tem que resolver, né? Exatamente. Porque tem que fazer alguma coisa. E aí foi o ponto de virada da minha vida, eu não tenho a menor dúvida disso. Foi o grande ponto de virada ali, um perrengue violento, uma coisa assim bem dura, mas amadureci mais forçosamente. Eu demorei a amadurecer, sou sempre um cara muito alegre, muito brincalhão, que obviamente que isso não tem nada a ver com maturidade, tem mais a ver com perfil, mas eu deixava que essa brincadeira, assim, às vezes me desfocava bastante do meu objetivo. Sempre gostei muito dos amigos, etc. Um bom garoto, mas se desfocava, normal, entende? Se desfocava. Novo ainda, tem... E aí isso me colocou no trilho, me deu foco. Então, do maior perrengue da minha vida, com certeza surgiu a minha maior oportunidade. E hoje olhando para trás, eu tenho certeza que agarrei. Tem muita coisa pela frente. Ninguém está feliz onde é que... Ninguém Tá, não, né? A gente mas sempre
Quer algo Quer mais. melhorar. A gente e sempre tudo. quer, né? A gente sempre quer algo mais. Mas Essa você frase tá é no. bem melhor, mas Você soube é, fazer. eu tô feliz onde eu tô, tudo que eu conquistei. Enfim, tenho projetos bem maiores, mas ao mesmo tempo, então acho que Passo fica, por vez, né? acho que fica essa palavra importante para o empreendedor, assim, né, Excelente. acho que também veio daí um pouquinho essa coisa do empreendedorismo também, de se ver sozinho e ter que caçar, né? É. Tem que O se Legal. virar empreendedor ali. é isso, né, cara? É isso. Ele é o Se lobo, vira o nos tigre, 30. aí você trata como... Escolhe o animal que você Você quiser, mas tem quiser. que ser predador, tem que ir lá caçar. Tem que, É. ninguém Não vai pode ser a fazer presa, por porque você, não, é senão- verdade. É isso. Verdade. Obrigado por ter participado obrigado, aí, Fábio. maravilhoso. A gente Nós que que agradece isso. demais você. O papo foi incrível mesmo, muito bom. Muito Muito bom. mesmo. Isso Muita aí. gratidão por você ter vindo aqui. E lembrando do Innovation Week, agora em novembro, de 8, 7... 8 a 11. 8 a 11. 8 a 11? 8 Eu pensava a que era 11. 7 a 11. Eu já De ia bater lá no dia novembro, no 7. Pier Mauá, o maior evento de tecnologia e inovação das Isso aí. Américas. América Latina. Não Breve do tem- mundo. Em breve, Fiat 147 Em breve. piscando farol. Não, você está no caminho certo, isso aí a gente não tem dúvidas. Tá fazendo a sua parte ali dia após dia e Isso as aí. coisas, uma hora vai chegar aí. um Estaremos momento. lá. Estaremos no Innovation Week Nossos convidados Sempre. especiais. e vamos entrar lá uma briguinha pelo podcast, pelo espaço. A gente vai. Bora. Com certeza. Show de Todos bola. os links aqui na descrição, tá, galera? Quem quiser seguir o Fábio, vai estar aí. tudo embaixo do Queiroz. Queiroz.Serge no Instagram. Serge. Fábio Boa. Queiroz.Serge. Pode Isso ficar à aí. vontade, faz aí, faz o seu marketing das suas convidado, né? redes, Eu 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 convidado, banda eu convidado. Vai no Fábio Queiroz.Serge que tem Tem tudo todos lá. os links Todos lá. os tem links tudo estão lá. Inclusive da Renovation, tem tudo Perfeito. lá. Tudo, Show. tudo E legal. é isso. Muito Muito bom. obrigada a todos pela audiência. Isso aí, obrigada. Valeu, gente, Até a obrigado. próxima, Até a pessoal. próxima. Tchau, Tchau, tchau. Tchau.